nossa próxima convidada, ela é economista e doutora em agronegócios. Possui experiência de 18 anos como docente em diversas faculdades. Atuou como gerente de marketing da cooperativa Comigo. Atualmente é professora no MBA em agronegócios. Autora de livros sobre gestão do agronegócios. Recebeu o troféu Destaque de Marketing Rural 2013, concedido pela Comissão das Produtoras Rurais da Farsul. Seja bem-vinda, Maria Flávia de Figueiredo. Seja bem-vinda, Maria Flávia, obrigado aí pela sua pronta participação do nosso evento. Você vai nos falar um pouco sobre a financiarização do agronegócio e o impacto nas cooperativas. Eu deixo o palco Coop Talks com você agora. Obrigada, Luiz Cláudio, obrigada pelo convite, obrigada, Mundocop. É sempre uma satisfação estar participando dos eventos de vocês, em especial para as cooperativas, que é um setor que eu admiro muito, né? Então, eu vou falar um pouco agora sobre a minha experiência e sobre esse tema tão importante que hoje está acontecendo no agronegócio, né? Sobre a financiarização do agronegócio e como isso está impactando as cooperativas. Tá? Eu tenho uma apresentação, gostaria se vocês pudessem passar isso. Tá? Então, praticamente, né, sobre a financiarização do agronegócio, o impacto nas cooperativas. Pode passar. Esse é meu mini currículo, né? O Luiz Cláudio já falou, né? Mas eu sou economista, sou doutora em agronegócio, estou partindo agora para o meu pós-doutorado, exatamente nesse tema, né, sobre financiarização do agro, questão da participação dos fundos de investimento no agronegócio, né, e sou professora, experiência de 18 anos em diversas universidades, instituições de pesquisa, tenho uma empresa de consultoria, faço conteúdo, desenvolvo livros, faço palestras, quer dizer, tudo que é cada um. E eu estou no agro desde que eu nasci, né, eu sou filha de produtores rurais, meus avós eram cafeicultores em São Paulo, né? Então, o agro, eu costumo falar que o agro está no meu sangue, né? É por ele que eu vivo, por ele que eu luto e por ele que eu tenho uma grande admiração. Tá? Pode passar. Eu preparei essa linha do tempo para mostrar, né, como que o agro, né, o agronegócio brasileiro, ele evoluiu, né, com o passar dos anos. Quando a gente pega, né, 1960, a gente pode observar que o agronegócio, nós éramos o quê? O Brasil era importador de alimentos, né? Nós não éramos essa potência que nós somos hoje da produção e exportação de commodities. Éramos importadores, então precisava trazer, né, commodities de fora, produtos de fora, para poder abastecer a nossa economia. Né? Só que aí depois, com o tempo, em 1970, né, já começaram a ter algumas políticas, né, no Brasil, a questão da Revolução Verde também, o crédito rural, então, começou a se tornar mais farto, crédito rural público. Então, o governo começou a investir mais recursos na economia, na agricultura, né? Então, isso propiciou investimento em pesquisas, né, teve um incentivo à produção de commodities. Isso também levou à criação de grandes áreas de produção. Então, começaram a crescer as áreas então, no Centro-Oeste, né, Goiás, Mato Grosso. Né? Então, muitos dos produtores, inclusive os gaúchos, né, que eu estou em Porto Alegre hoje, mas os gaúchos foram, né, para essas regiões para poder desbravar, para poder começar, né, algo novo. Então, foi uma época com crédito rural mais farto. Aí passamos para a década de 80, a década perdida. Na economia, né, é conhecida como a década da perdida, porque foi um período de uma grande crise, né, tanto no mercado internacional quanto no mercado interno. Vivemos épocas de hiperinflação, trocas de moeda, né, então foi um período que foi um período muito complicado. E isso acabou afetando a economia, claro, a crise internacional também afetou a nossa economia e, consequentemente, acabou afetando o agronegócio. Então, parte da política agrícola do governo, então eles pararam de ceder, né, diminuiu, né, reduziu o crédito privado do governo, né, para que vinha acontecendo, né, até uma década antes, e o governo passou a priorizar então o que? A agricultura familiar,
né, e agricultura e pequeno produtor. Então, o governo passou a direcionar as suas políticas de crédito para esse público. Tá? Aí depois, passando para os anos 90, né, nós vemos que foi um ano que teve abertura da economia com o governo Collor, então nós vemos o aumento das importações, começaram a vir produtos de fora. Nessa época também é marcado pela entrada de multinacionais no Brasil, e também, como o crédito público vinha diminuindo, o crédito privado começou a aumentar, vindo dessas empresas multinacionais, empresas de defensivos, né, de fertilizantes, de adubos, que elas começaram, então, a oferecer produtos para o produtor, né, e operações de barter, né, então, que o produtor entrega a sua produção, em troca, ele recebe o produto da empresa, da revenda, né, revenda de defensivos. Então, o crédito privado, nessa época, começou a aumentar. Né? Então, foi um período de abertura da economia. Pode passar o próximo. Pode passar outro slide? Isso. Aí, 2000, né, o ano 2000, então nós vemos um período que teve o crescimento do agro, né, principalmente o agro brasileiro começou a ter um crescimento, começou a ter uma participação maior no mercado, as exportações começaram a aumentar, né, novas fronteiras agrícolas, então começaram a ser, né, descobertas, então nós vemos agora a região mais lá da Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, nós pegamos também no Maranhão, então novas fronteiras foram abertas para poder ter produções, né, o agronegócio de commodities, produção em escala, grandes áreas, né, você produz mais, né, para poder ter uma escala maior, para poder ter um custo, né, menor. Né? Aí nessa época também teve o aumento da demanda chinesa, né, no ano de 2000. Observa-se que em 2001 foi o período que a China entrou na OMC. Né? A China demorou 14 anos para poder fazer parte, né, da OMC, então ela começou a entrar na OMC e começou a participar, então, da política do mercado internacional. E a partir dela começou, então, a aumentar suas importações, isso que favoreceu o Brasil. O Brasil sendo um grande produtor de commodities, porque nós somos eficientes na produção, nós temos custos, né, eficientes, competitivos, nós temos uma grande competitividade no mercado. E a China começou, então, a comprar mais as nossas commodities. E isso deu aquele boom, né, nas nossas exportações também. 2006 também nós temos aqui no Brasil que influenciou, né, na produção, na exportação de commodities, foi a Lei Candir, que desonerou as exportações de soja, de commodities. Isso também deu, foi um facilitador, né, e aumentou ainda mais as nossas exportações. Né? Então, hoje nós temos novas fronteiras agrícolas também para poder atender toda essa exportação, foram criadas novas fronteiras agrícolas. Né? A partir disso, né, nós temos 2008, que foi um ano, 2007, 2008, foi quando nós tivemos uma crise internacional muito grande no mercado, né, os fundos começaram, aumenta a participação dos fundos de investimento no agronegócio. 2008 teve uma crise geral, né, começou nos Estados Unidos, mas acabou impactando em todo o setor. E o agronegócio muito mais. Né? Nós tivemos a crise dos derivativos, nessa época os ativos, as commodities começaram a ser consideradas como ativos financeiros. Então, os fundos estavam buscando rentabilidade. E nessa época, vocês podem recordar, né, o preço da soja começou a aumentar muito. Né? Então, isso acabou valorizando muito, né, a nossa commodity, e os preços aumentaram muito. Só que os preços estavam mais altos, começou a atrair também a atenção de fundos que buscam o quê? Rentabilidade. Né? Então, teve toda essa questão dos fundos, mas teve também a crise, né? Várias empresas fizeram operações, né, erradas no agronegócio, tivemos várias empresas que quebraram, usinas, né? Então foi um período um problema, né, no agronegócio brasileiro e mundial. Né? Então, aí teve uma reestruturação do mercado financeiro, a B3, no caso a BMF, né, ela abriu o IPO, né, por conta também de todas as modificações. Nessa época entrou Chicago, né, para poder fazer parte da BMF. Né? Então, o mercado começou a se reestruturar. Junto a isso, nesses fatores, temos a demanda chinesa, que não para de crescer, né, e cada vez mais, né, a China vem aumentando, né, as suas importações, e o potencial, então, da Índia. Né? A Índia, nós já temos o estudo dos BRICS, né, que já falam que a Índia, em 2050, já vai ser um grande potencial de mercado.
né? O potencial que nós temos que olhar, porque vai aumentar muito também as importações. Eles precisam também, né, de alimento. Então, a Índia e a China são grandes mercados potenciais para o agronegócio brasileiro, né? Nessa época também teve um aumento da liquidez mundial, foram negociados muitos títulos, muitos papéis no mercado, tá? Então, foi um momento de reestruturação. Passando muitos, né, tiveram muitos problemas para o agronegócio, muita crise, né, que depois com o tempo foi, né, foi se ajustando o mercado, né? Hoje nós vemos 2021, né, que já é marcado por questões, né, ligadas à sustentabilidade, questões ligadas à ESG, né? Nós vivemos um momento de pandemia, nunca ninguém acreditava que está passando o que nós estamos passando hoje. Isso levou à reestruturação, né, de muitas empresas, de mercado, né? Hoje mesmo estou fazendo uma palestra online. Quanto que pensaria que fosse fazer, né, uma palestra online, assim, atendendo, né, tantas pessoas. Então, isso foi tudo conta de mudanças no cenário que vem impactando também o agronegócio. Então, a questão da ESG, o consumidor hoje, ele é cada vez mais exigente, né? No agronegócio, nós costumamos falar que o consumidor, ele é o rei da cadeia, né? Então, as suas demandas, né, acaba impactando toda a cadeia produtiva, né? Então é importante ter essa visão sistêmica, essa visão de cadeia, né, quando nós pensamos em agronegócio. Então, essa questão da ESG, das práticas sustentáveis relacionadas à parte social, à parte ambiental, à governança, se torna cada vez mais importante, né? E os fundos de investimento hoje, eles estão, então, focados nessa questão, né? Então, hoje eles estão, já tem, né, a política deles, eles só vão emprestar, né, fazer financiamento privado, empresas que sigam essas práticas sustentáveis, né? Então, hoje é algo que já vem mudando no mercado, tá? Então, antes, quando eles entravam em 2008, eles estavam preocupados mais com a questão da especulação. Hoje não, eles já estão entrando na investimento em empresas, né, investimentos em setores e que sejam sustentáveis, também seguindo uma demanda do consumidor. Então, para 2050, né, o que eu vejo? Né, que o agro vai se fortalecer, né? A demanda por alimentos vem crescendo cada vez mais e nós somos um país importante, um importante player no mercado internacional e temos condições de oferecer, né, nossos produtos para o mundo inteiro, né? Então, hoje está tendo uma demanda por alimentos, é importante, né, então, como produzir tanto, né, sem aumentar a área, sem desmatar, né, usando a tecnologia. Então, a tecnologia está cada vez mais forte, mais presente, por meio de máquinas, por meio das sementes, por meio de startups hoje que estão participando de todos os elos das cadeias produtivas. Inclusive, eu sou sócia de 2 startups que trabalham nessa questão de comercialização, né, como melhorar a comercialização do produtor rural, né? Então, as startups vêm crescendo cada vez mais e oferecendo soluções rápidas, soluções que vão resolver a dor do produtor rural. Então, esse é um cenário que cada vez mais vai se fortalecer a questão das startups, da questão da tecnologia. O investimento privado também vem crescendo e vai continuar crescendo, né? Cada vez mais o setor público vai reduzindo a sua participação, isso já é algo certo, né? Então, vem entrando recursos de outros lugares, outro financiamento privado, né? E os fundos de investimento também, que vão ficar cada vez mais fortes. Mas agora eles estão o quê? Voltados para a questão da sustentabilidade. Pode passar. Então, é só para dar os fundos, né, eles tiveram, não é de hoje que os fundos de investimento estão presentes no agronegócio, né? Desde 98, eles estão participando, eles participaram também de várias crises, tivemos crise em 97 também, né, 98, crise de derivativos, 2008, e o mercado foi se ajustando, né? Então, hoje nós vemos que os fundos estão participando, sim, tá? Estão presentes no agronegócio. Pode passar. Então, praticamente, nós temos grandes fundos participando do agronegócio mundial, são praticamente 10 fundos, que eles movimentam cerca de trilhões de dólares, né, investimentos, né? Hoje temos grandes fundos, o fundo Tiger, tem o BlackRock, que está investindo muito na questão sustentável. Então, os fundos estão presentes, né? Estão presentes aqui no agronegócio brasileiro também. Pode passar. Só para vocês terem uma ideia, né, quando em 2008, né, a participação dos fundos nas bolsas, né, nas bolsas mundiais, pega-se dados de Chicago, terem uma ideia, a soja movimentou 17 safras de soja sem existir a soja física. Quer dizer, a liquidez do mercado aumentou muito.
né? Então, foi um momento de grande tensão no mercado, porque os fundos estavam interessados o quê? No ativo soja. Não, eles não queriam, estavam interessados se ia ter algum problema de seca, de geada, não, eles queriam só que estivesse valorizado para eles poderem ter uma rentabilidade maior. Pode passar. Esse aqui é um gráfico que eu sempre uso nas minhas aulas, né, que eu trato da questão da MB Agro, né, que ele fala que todas as vezes que os fundos estão comprando, o mercado sobe, e os fundos estão descendo, o mercado desce, né? Então, quem faz análise de mercado, análise fundamentalista, é sempre importante observar isso, o movimento dos fundos, porque eles mexem muito no mercado, a volatilidade aumenta muito. E isso acaba impactando no seu negócio. Tá? Então é importante conhecer o movimento dos fundos no mercado. Pode passar. Então, quais são os efeitos da financiarização do agronegócio? No agronegócio, aumento dos preços das commodities, aumento dos custos de produção e distribuição, né, no consumidor, né, a gente vê, né, hoje a questão dos fertilizantes, os preços estão altos, então tem toda uma movimentação, né, da financiarização. O consumidor ele acaba impactando o preço dos alimentos, dos combustíveis, e uma grande incerteza no setor e na economia. Dentro desse contexto de financiarização, de sustentabilidade, né, em 2019, o Banco Central ele lançou uma agenda, BC, com o objetivo de modernizar o sistema financeiro nacional. Né? Então, a agenda regulatória era baseada em 4 pilares: inclusão, educação, competitividade e transparência. E em 2020, incluiu um quinto pilar, que é a sustentabilidade. Então, a sustentabilidade já faz parte, né, do mercado financeiro, e é para isso que vai cada vez mais, vai aumentar essas questões, a preocupação com práticas sustentáveis nas propriedades rurais, nas empresas ligadas ao agronegócio e em toda a economia. Pode passar. Então, a mudança climática, ela é algo crescendo, tá? Então, ela não é só uma fonte de preocupação social e ambiental, mas ela é um risco também para a estabilidade financeira, porque mexe com todo o sistema. Mais uma vez, nós temos que pensar o quê? Na visão sistêmica. Né? Então, é importante ter toda essa preocupação com práticas sustentáveis. Pode passar. Em 2021, né, teve um Bureau de Crédito, na consulta pública do Banco Central, que eles estão fazendo. Então, essa consulta pública, né, vai forçar adaptações para aqueles quem está buscando crédito rural, eles vão ter que se adaptar aos critérios de sustentabilidade para poder ter acesso aos recursos. Então, cada vez mais o peso da sustentabilidade está presente no agro. Né? Então, é importante que o produtor também, né, se adeque a essas práticas sustentáveis. Então, nós vemos que vem crescendo os investimentos sustentáveis no mundo inteiro. Tá? Hoje, o mundo está voltado para todos os países de investimento estão voltados para o Brasil. Né? Então, fundos de investimento com eles têm grandes carteiras, né, abaixo de 80 trilhões, mais trilhões de ativos, né? Então, eles estão sempre procurando integrar, né, informações ESG em suas decisões de investimento. Então, hoje as empresas elas só vão decidir investir em uma empresa, em um setor, se essa empresa realmente ela cumprir todas as questões ESG. E essas empresas precisam implantar e fazer o monitoramento. Então, quando você pensa em investimento sustentável, né, o que tem a ver tanto com a parte ambiental, mas também está relacionado ao impacto, investimento da comunidade, como a empresa está tratando as pessoas, os seus clientes, na questão da sustentabilidade, na questão do meio ambiente, né? Isso tem um engajamento corporativo e os acionistas estão cada vez mais preocupados com isso. Então, esse é um movimento que veio, já vem antigo, mas agora está cada vez mais forte no agronegócio. Então, os investimentos privados que estão direcionados para o agro, estão intimamente relacionados com a questão da sustentabilidade, das práticas sustentáveis. E o cooperativismo, né, quando a gente pensa no cooperativismo, que ele surgiu no século XIX, com respeito à sustentabilidade, quer dizer, ele já está no seu DNA, ele já tem ESG no seu DNA, né? Porque no cooperativismo tem a união de pessoas produzindo bens e serviços para melhorar a qualidade de vida de todos, né? O cooperativismo ele busca a valorização do ser humano, que é o ativo mais importante do planeta. Então, o cooperativo já tem, né, ESG no seu DNA. Pode passar.
Então, mas paralelo a isso, nós vemos então, que o crédito rural está diminuindo, novos títulos financeiros estão sendo regulamentados desde 2004, então temos CDCA, o WA, LCA, o CRA, então todos esses títulos são títulos novos, né, que o agronegócio está utilizando, tá? Então, está sendo quem está comprando esses títulos? São investidores privados, esses fundos, tá? Bancos, pessoas físicas, pessoas jurídicas. Então, são títulos novos que estão trazendo um novo financiamento para o produtor rural, financiamento privado, porque o governo, o crédito rural vem diminuindo. Então, hoje nós temos a evolução no mercado de CRAs, né? Então, em 2019 foram 53 operações, em 2018 43, e hoje já vem crescendo cada vez mais. Com a lei do agro, então, as operações de crédito começaram a ter uma flexibilização maior, né? A legislação permitiu, então, que a CPR agora seja emitida de maneira digital, com assinatura digital, garantindo maior agilidade, uma certificação por tecnologia blockchain também, para poder agilizar o processo. A questão do registro, então, em cartório, então não vai ter mais, é tudo questão da assinatura digital, né? Então, começou a facilitar todo o processo para o produtor, a CPR digital. Hoje nós vemos, então, para uma nova maneira de ter, né, o CRA, né, que é o CRATEC, que é de maneira toda digital, né, que as cooperativas vêm utilizando. Então, hoje, dando exemplo da Cotribá, que em 2021 ela teve a primeira emissão do CRATEC, né? Então, ela fez, quando ela estava completando 110 anos de experiência, realizou uma emissão na B3. Então, o grupo Ecoagro, né, para você fazer uma operação de CRA, né, a cooperativa ela tem que ter uma empresa que vai emitir, né? A cooperativa Cotribá ela fez junto com o grupo Ecoagro, e eles concluíram a primeira emissão de um CRA, né, que foi o lastro foram as CPRs, né, rural financeira pulverizadas, e atingiram 100% digital, chamado de CRATEC. Então, qual que é o grande diferencial? Então, ela pulverizou, a emissão então envolveu 100 agricultores e a concentração de processo então em uma só plataforma. Então, a cooperativa, por meio, né, ela juntou, uma só operação, ela acabou envolvendo 100 agricultores para poder financiar a produção desses agricultores. Então, essa é uma maneira, né, esses novos títulos, o CRA, principalmente, é uma democratização do crédito, né? Ter o acesso ao mercado do pequeno produtor, a tecnologia viabiliza o processo e a cooperativa vai organizar esse processo. Então, hoje, quando a gente pensa em financiarização do agronegócio, nós vemos, então, que tem a questão do financiamento privado cada vez mais forte, né? Então, precisa ter preocupar com a questão da ESG, certificação digital, a questão de organização das cooperativas, e algo que vem, né, o investimento sustentável é algo que vem crescendo cada vez mais. Então, hoje, o investimento sustentável ele está se tornando um veículo atraente para mudanças em todo mundo, né? Todo mundo está mobilizado. Promovido por quem? Pelo consumidor, que está também querendo, sendo cada vez mais exigente em relação a essas práticas sustentáveis. Então, incorporar critérios ESG aos investimentos é muito mais uma questão de você fazer o bem financeiramente, mas também de você fazer o bem, né? Então, é uma nova revolução no mercado, no financeiro, que está aí para ajudar, né? Está para ajudar o pequeno, ao médio e ao grande produtor. Então, o crédito está democratizado. Então, praticamente é isso, gente. Isso é o que eu tinha para falar, né? Esse aqui é o meu contato. Quem estiver à disposição, quiser conversar mais sobre isso, trocar uma ideia, eu estou à disposição. E agora, se vocês quiserem, né, fazer alguma pergunta, alguma questão, estou à disposição. Obrigada a todos aí. Tem bastante aqui, Maria Flávia. Ó, eu vou começar com essa. Tá. Como o 5G irá impulsionar, né, porque agora tivemos aí o leilão do 5G no Brasil, como o 5G irá impulsionar a produção sustentável? De que forma a conectividade ajudará o Brasil a agenda mundial por alimentos? Na sua opinião. O 5G, né, ele permite uma maior conectividade para o campo, né? E hoje o campo, o que nós precisamos? É produzir mais, mas precisamos produzir mais sem aumentar a fronteira agrícola. E o 5G ele vai o quê? Aumentar a tecnologia, porque hoje nós temos máquinas que estão ligadas, precisa ter conectividade, né? As startups, todas as operações dentro das startups precisam ter, o produtor tem que estar ligado na internet, no seu celular.
Então, cada vez mais, você trazendo mais tecnologia, quanto mais tecnologia, né, o produtor tiver, e o 5G ajuda ele a ter essa tecnologia, mais ele vai produzir sem ter que desmatar, sem ter que fazer alguma aumentar a área. Então, produzir mais, né? Como ele vai produzir mais? Tá? Sem aumentar a área, sem usar tanta água, tantos recursos, usando a tecnologia. E a conectividade vai propiciar que ele realmente tenha essa tecnologia, porque não adianta nada ter todas essas máquinas, todas as startups, todas isso se você ele tem o meio G, né? Então tem que ter conectividade. Vai ajudar muito em todas as etapas das cadeias produtivas. Como as cooperativas podem se sobressair nessa nova onda sustentável que está crescendo no agro? Que oportunidades a sustentabilidade traz às cooperativas? Às vezes a pergunta pode ser até redundante no aspecto para dentro do nosso sistema, né? Muitas pessoas podem achar que é simples, né? O cooperativismo é sustentável, aquela coisa toda. Mas sempre gosto de lembrar que essa nossa plataforma, os Coop Talks, praticamente 30% de todas as pessoas que se inscrevem no Coop Talks são pessoas do agro que não são de cooperativa. Então, é legal eles terem esse conhecimento mais específico do sistema. Por favor, Maria Flávia. Sim, quando nós pensamos em sustentabilidade, né, nós pensamos aqui, são os 3 pilares, que é o econômico, o social, né, e o ambiente. Então, é preciso os 3 têm que estar interligados. Então, as práticas sustentáveis são cada vez mais importantes. Quando a gente pensa em cooperativa, que nem foi para ele, o SG, né, isso já está no DNA da cooperativa, né? As cooperativas começaram uma maneira de ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas. As cooperativas, elas, além de melhorar a qualidade de vida, né, das próprios cooperados, também elas melhoram da sociedade que elas estão inseridas. Então, isso traz um impacto muito forte, né, em todo o meio que elas atuam. Né? Então, essa questão de valorização do ser humano, isso entra numa prática ESG. Né? A questão do cuidado do meio ambiente, de cuidar da sua terra, cuidar das pessoas que trabalham, cuidar das crianças que estudam. Né? Então, todas essas questões que permeiam, né, os pilares da sustentabilidade, as cooperativas elas já fazem parte disso, né? O Dia C, eles fazem várias ações voltadas para a comunidade, né? Eu vejo um mundo as cooperativas estão crescendo, por quê? Porque é um mundo que nós desejamos, né? Um mundo que as pessoas são valorizadas, as pessoas sejam felizes, que elas tenham, né, cada vez mais valorização. E as cooperativas fazem isso, né? Mas o que é mais importante é ter gestão. Né? É importante que ela tenha gestão, que ela saiba, né, realmente usar todas essas questões também para poder divulgar o que ela faz, a questão do selo COP, né, que muitas pessoas talvez não conhecem o produto de cooperativa, como que é feito. Né? Então, ela pode usar muitas essas questões para poder divulgar mais a marca. Né? O trabalho que vocês fazem aqui no Mundo COP é um trabalho super importante, porque está levando a marca para as pessoas que não conhecem as cooperativas. Né? Como que funcionam as cooperativas, que é a associação de pessoas que trabalham em prol comum, com a valorização da sua terra, valorização do seu espaço. Né? Então, hoje os fundos estão olhando isso também, para fornecer investimento privado, essa questão dos CRAs, que vem crescendo mais. As cooperativas estão tomando a frente das operações. Hoje eu vi que a Cotribá fez muita operação de CRA, para poder financiar o produtor nessa questão dos fertilizantes. Quer dizer, unindo a força deles, né, o poder de barganha que tem cooperativa no mercado, ela vai conseguir fazer uma operação para poder financiar o seu produtor. Vai ajudar a melhorar a vida dele e, consequentemente, se o produtor está bem, a sociedade está bem. Se ele prospera, todos prosperam. Esse é o mundo que nós desejamos, né, Luiz Cláudio? Muito bem, estivemos aqui com a Maria Flávia de Figueiredo. Maria Flávia, obrigado aí pela sua participação. Contem com a gente também, você que sempre que precisar, a plataforma Mundo COP está sempre à disposição. E até um próximo evento aí. Tá, muito obrigada, eu agradeço, desejo tudo de bom para vocês aí, eu estou sempre à disposição, tá? Saudações cooperativistas.